Aquele que persevera, vencerá. Essa frase poderosa estava estampada na capa de um panfleto religioso do século XVII, escrito por um homem chamado João Ferreira de Almeida. E essa frase não poderia descrever melhor a vida de Almeida, que dedicou sua jornada a uma missão grandiosa: traduzir e publicar a Bíblia para o português. Imagine viver em uma época em que muitas pessoas não tinham acesso à Bíblia em sua própria língua. João Ferreira de Almeida, com determinação e fé inabaláveis, decidiu mudar isso. Ele sabia que para transformar vidas era essencial que todos pudessem ler e entender as Escrituras. Sua perseverança foi o que o levou a alcançar essa conquista que virou um marco histórico. A tradução da Bíblia por Almeida não foi uma tarefa fácil. Ele enfrentou inúmeros desafios. Ele trabalhou arduamente para que as palavras sagradas pudessem ser lidas por milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua dedicação e compromisso nos deixam um legado poderoso, o de que, com perseverança, podemos superar qualquer obstáculo e realizar grandes feitos. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628, na pequena vila de Torre de Tavares, no norte de Portugal. Sua infância foi marcada por desafios, pois ele ficou órfão ainda criança. Foi então que se mudou para Lisboa, a capital do país, onde foi criado por seu tio, um membro de uma ordem religiosa. Desde cedo, Almeida teve acesso a uma educação excepcional que o ajudou a desenvolver um talento especial para aprender idiomas. Ele parecia destinado a seguir a vida religiosa, como muitos de sua época. No entanto, o destino de João Ferreira de Almeida tomaria um rumo surpreendente. Enquanto o norte e o centro da Europa viviam a era da Reforma, com Bíblias sendo traduzidas para as línguas locais e acessíveis a todos, Portugal seguia um caminho diferente. O país ainda estava sob a forte influência da Inquisição Católica. Naquela época, possuir uma Bíblia em português era algo perigoso. Apenas ser encontrado com uma poderia levar uma pessoa a enfrentar um tribunal inquisitorial. Porém, o talento de Almeida para as línguas e sua paixão por tornar as Escrituras acessíveis ao seu povo fizeram com que ele não se conformasse com essa realidade. Se tivesse permanecido em Portugal, talvez sua história fosse outra, mas guiado por sua fé e coragem, ele decidiu seguir um caminho ousado que mudaria a história do cristianismo em língua portuguesa para sempre. Talvez motivado pelo desejo de escapar da atmosfera repressiva de Portugal, João Ferreira de Almeida tomou uma decisão corajosa enquanto ainda era muito jovem. Na adolescência, ele se mudou para a Holanda, um país conhecido por sua abertura religiosa e onde as ideias da reforma floresciam. Mas Almeida não parou por aí, irmão. Com apenas 14 anos, ele embarcou em uma jornada épica que o levaria para outro lado do mundo. Seu destino, a Ásia. Almeida viajou para Batávia, hoje conhecida como Jacarta, na Indonésia. Naquele tempo, Batávia era o coração administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais no Sudeste Asiático. Na etapa final de sua jornada para a Ásia, João Ferreira de Almeida teve uma experiência que mudaria o curso da sua vida. Enquanto navegava entre Batávia e Malaca, na região que hoje conhecemos como Malásia, ele se deparou com um panfleto protestante em espanhol intitulado Diferencias de la Cristandad. Esse encontro, aparentemente casual, revelou-se profundamente significativo na vida de João Ferreira de Almeida. O panfleto criticava falsas doutrinas religiosas, mas foi uma declaração específica que chamou a atenção do jovem Almeida. No panfleto havia um trecho de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, que diz: "O uso de uma língua desconhecida na igreja, mesmo para a glória de Deus, não é de nenhum benefício para o ouvinte incompreensivo."
Essa frase ressoou profundamente no coração do jovem. Foi a partir desse momento que Almeida começou a perceber a importância de tornar as escrituras acessíveis na língua que o povo pudesse entender. Ao chegar a Malaca, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Convertendo-se à religião reformada holandesa, Almeida imediatamente começou a trabalhar na tradução dos evangelhos do espanhol para o português. Ele não guardou esse trabalho para si, pelo contrário, começou a distribuir as traduções entre aqueles que demonstravam um sincero desejo de conhecer a verdade. 2 anos depois, já com 16 anos, Almeida decidiu se aventurar em um projeto ainda mais ambicioso, a tradução completa das escrituras gregas cristãs a partir da Vulgata Latina. Incrivelmente, ele concluiu essa tarefa monumental em menos de um ano. Demonstrando uma coragem impressionante, Almeida enviou uma cópia de sua tradução ao governador-geral holandês em Batávia, com a esperança de que ela fosse finalmente publicada. Infelizmente, irmãos, a história tomou um rumo inesperado. A Igreja Reformada em Batávia encaminhou o manuscrito de Almeida para Amsterdã, mas o ministro encarregado de cuidar do documento faleceu, deixando-o sem ver sua tradução publicada. Quando Almeida foi solicitado a fornecer uma cópia de sua tradução para a Congregação Reformada no Ceilão, em 1651, ele enfrentou um novo obstáculo. O original havia desaparecido dos arquivos da igreja. Contudo, isso não o desanimou. Com determinação, Almeida conseguiu localizar uma cópia, possivelmente um rascunho inicial, e no ano seguinte completou uma versão revisada dos Evangelhos e do livro de Atos. Apesar do esforço monumental, o consistório em Batávia recompensou seu trabalho com apenas 30 florins. Um de seus colegas observou que essa quantia era uma soma irrisória para a enorme tarefa que ele havia realizado. Mesmo assim, Almeida não se deixou abater pela falta de reconhecimento. Em 1654, ele enviou uma revisão completa do Novo Testamento. Mais uma vez, surgiu a possibilidade de publicação, mas nada de concreto aconteceu, exceto a preparação de algumas cópias manuscritas para uso em algumas igrejas. Na década seguinte, João Ferreira de Almeida dedicou-se ao trabalho pastoral e missionário para a Igreja Reformada. Em 1656, ele foi ordenado e começou seu serviço no Ceilão, onde escapou por pouco de ser pisoteado por um elefante. Mais tarde, Almeida foi para a Índia, tornando-se um dos primeiros missionários protestantes a visitar o país. Por ser um protestante convertido a serviço de uma potência estrangeira, Almeida era visto por muitos nas comunidades de língua portuguesa como um apóstata e traidor. Sua condenação aberta da corrupção moral entre o clero e sua crítica à doutrina da Igreja Católica levaram a frequentes conflitos com missionários católicos. Esses conflitos culminaram em 1661, quando um tribunal inquisitorial em Goa, na Índia, condenou Almeida à morte por heresia. Embora ele estivesse ausente, uma efígie sua foi queimada como parte da condenação. Alarmado pelo estilo combativo de Almeida, o governador-geral holandês o chamou de volta para Batávia logo em seguida. Apesar dos desafios e perigos, Almeida nunca perdeu de vista sua missão de criar uma Bíblia em português. Ele via a falta de conhecimento bíblico, tanto entre clérigos quanto entre leigos, como um incentivo para continuar seu trabalho. No prefácio de um tratado religioso datado de 1668, Almeida anunciou com determinação: "Espero, em breve, honrá-los com a Bíblia completa em sua própria língua, o maior presente e o tesouro mais precioso que alguém ainda lhe deu." Em 1676, João Ferreira de Almeida apresentou um rascunho final de seu Novo Testamento ao consistório da igreja em Batávia para a revisão. Desde o início, a relação entre Almeida e os revisores foi tensa. Segundo seu biógrafo, os colegas holandeses de Almeida podiam ter dificuldade em compreender algumas nuances de significado e estilo no português. Além disso, havia uma controvérsia em torno da escolha do idioma. Deveria a Bíblia ser escrita em um português mais coloquial, falado localmente, ou em um português mais refinado, que muitos poderiam achar difícil de entender? O zelo de Almeida para concluir o trabalho também gerava constante atrito.
O processo de revisão progrediu de forma muito lenta, irmão, e possivelmente devido às disputas ou falta de interesse por parte dos revisores, 4 anos depois, os revisores ainda estavam lutando com os capítulos iniciais do Evangelho de Lucas. Frustrado com esses atrasos, Almeida tomou uma decisão ousada. Enviou uma cópia de seu manuscrito para a Holanda, buscando sua publicação sem o conhecimento dos revisores. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com pessoas que têm interesse por essa história, que você deseja que conheça essa história, e não deixe de considerar a possibilidade de se tornar um membro do canal Teologia, pois isso nos ajuda a continuar com esse trabalho. Apesar das tentativas do consistório de impedir a publicação, o Novo Testamento de Almeida foi impresso em Amsterdã em 1681 e as primeiras cópias chegaram a Batávia no ano seguinte já. No entanto, a decepção de Almeida foi enorme ao descobrir que sua tradução havia sido alterada pelos revisores na Holanda. Como esses revisores não eram fluentes em português, acabaram introduzindo traduções desajeitadas e contraditórias que obscureciam o significado do Espírito Santo, segundo observou o próprio Almeida. O governador holandês também ficou insatisfeito com a edição do Novo Testamento e ordenou que toda a tiragem fosse destruída. No entanto, Almeida conseguiu convencer as autoridades a poupar algumas cópias sob a condição de que os erros mais graves fossem corrigidos manualmente. Essas cópias seriam usadas até que uma nova revisão pudesse ser preparada. Os revisores em Batávia retomaram seu trabalho nas escrituras gregas cristãs e começaram a preparar os livros das escrituras hebraicas enquanto Almeida continuava o seu trabalho. Para evitar a impaciência de Almeida, o consistório decidiu manter as páginas assinadas da cópia final em um cofre da igreja. Almeida naturalmente contestou essa decisão. Naquela época, as décadas de trabalho árduo e as dificuldades enfrentadas em um clima tropical já haviam cobrado o preço na vida de Almeida. Em 1689, irmãos, com a deterioração da sua saúde, Almeida se aposentou das suas atividades e dedicou-se exclusivamente à tradução das escrituras hebraicas. Infelizmente, ele faleceu em 1691, enquanto ainda trabalhava no capítulo final de Ezequiel. A segunda edição do Novo Testamento, concluída pouco antes de sua morte, foi impressa em 1693. Novamente, a obra de Almeida sofreu com revisores incompetentes. Em seu livro, A Bíblia em Portugal, D. L. Santos Ferreira afirma que os revisores fizeram alterações significativas no excelente trabalho de Almeida, desfigurando e corrompendo a beleza do original que havia escapado aos revisores da primeira edição. Com a morte de João Ferreira de Almeida, a principal força por trás da revisão e publicação da Bíblia portuguesa em Batávia desapareceu. Então a Sociedade de Promoção do Cristianismo, sediada em Londres, foi quem assumiu a responsabilidade de financiar uma terceira edição do Novo Testamento de Almeida em 1711, a pedido de missionários dinamarqueses que trabalhavam em Tranquebar, no sul da Índia. Desde cedo, João Ferreira de Almeida compreendeu a importância de uma Bíblia em português para que as pessoas comuns pudessem discernir a verdade em sua própria língua. Ele perseguiu obstinadamente esse objetivo ao longo de sua vida, enfrentando a oposição da Igreja Católica, a diferença de seus pares, problemas de revisão aparentemente intermináveis e uma saúde deteriorada. Sua perseverança foi finalmente recompensada. Embora muitas das comunidades de língua portuguesa onde Almeida pregou tenham diminuído ou desaparecido, sua Bíblia sobreviveu. No século XIX, a Sociedade Bíblica Americana distribuiu milhares de cópias da versão de Almeida em Portugal e nas cidades costeiras do Brasil. Como resultado, as Bíblias derivadas de seu texto original permanecem entre os mais populares e amplamente distribuídos no mundo da língua portuguesa. Muitos têm uma dívida de gratidão para com os primeiros tradutores da Bíblia, como Almeida. No entanto, devemos ser ainda mais gratos ao nosso Deus, cuja vontade é que toda sorte de homens sejam salvos e venham a ter conhecimento da verdade. Em última análise, é Ele quem preservou sua palavra e a tornou disponível para o nosso benefício. Que sempre apreciemos e estudemos diligentemente esse tesouro mais precioso de nosso Pai Celestial.